Estamos de volta aqui com o nosso canal Baú do Escriba, sempre um estudo por semana sobre o livro de Cantares de Salomão. Nós temos falado diversos assuntos nesses 18 estudos que completamos hoje, e ainda há muito por estudar, né? A Bíblia é um veio inesgotável, um veio inexaurível, e nós precisamos a cada dia estudar um pouquinho mais dele. Nós falamos na aula passada sobre o setável, o outono, falando das estações, das coordenadas geográficas. Na Bíblia nós não encontramos primavera e outono, só temos o inverno e o verão, a estação das chuvas e a estação do plano das frutas e da seca. E nós estamos falando dos sinais proféticos, aqui do capítulo Cantares, capítulo 2, versículo 10, quando tem o chamado. Meu amado fala e me diz: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. E começa a dar os sinais. E depois encerra do mesmo jeito, dizendo: levanta, amiga minha, formosa minha, e vem. Então, esses sinais 7, começando passando o outono, até chegando no semadar, que é a videira com as floradas delas, que é as flores liláceas, nesse período aí, nós temos então, inicialmente é um chamado: levanta, amada minha, formosa minha, e vem, para iniciar, para começar a igreja. E agora no finalzinho o arrebatamento da igreja: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Então, dentro desse interregno, dentro desse período de tempo, desse interstício de tempo, desses anos, que seria mais ou menos 2000 anos, né, profético, escatológico, não 2000 anos literais desse calendário humano que está todo errado, né? Nós sabemos que o calendário humano está todo errado. Dionísio Exíguo, quando fez a conta dele, pulou o ano zero, não sabia que tinha menos números naturais negativos, depois positivos. E o censo, na verdade, o nascimento de Jesus não foi no ano zero, seria 6 anos antes. Isso tudo pelos dados da cronologia de Ussher. E os dados que nós temos aí. Então, nós falamos aqui de ladinho do Centro de Cultura de Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit, nosso canal Baú do Escriba, estudando somente o livro de Cantares de Salomão. E aprendendo cada dia, né? Vocês vejam que eu estou aqui com os livros abertos, estamos estudando e escrevendo isso há mais de quase 40 anos e continuamos aprendendo dia a dia, cada dia mais. Então, os sinais são sinais escatológicos. Nós já falamos sobre o Zamir, já falamos da Thor, que é a rola, o Zamir é o pássaro. Falamos também dos sinais anteriores, aqui vamos ver quais são eles, do Nitzanim, que é quando os botões se abrem. Então você tem um quadro aqui ecológico, né? A semeadura, o outono é semeadura, a chuva chegando para fazer as flores germinar, os botões se abrindo, que é o Nitzanim. Logo depois do Nitzanim, o cantor, que é o Zamir, o pássaro que passava dali peregrinando, né? Migração, chega ali, canta. A rola de torquaz de coleira, segue o Zamir, apesar de não ser parente um do outro, não são do mesmo gênero. Logo depois também nós temos a figueira começando a dar seus primeiros figuinhos, né? Os higos tempranos. E então encerra o desenho da ecologia, o quadro do pintor encerra com o semadar. As floradas da uva se abrindo, aquelas botõezinhos lilás, né? Violetinhazinha, que vai gerar a uva na frente. Nós não falamos do semadar ainda. Já falamos então do outono, do Pentecoste, quando começa o Pentecoste, que é o outono, né? O setave. Depois temos o tempo da chuva, que é a hora da germinação, né? A semente foi plantada aqui no outono. A semente, a aradura, a semeadura foi feita aqui. Eis que o semeador saiu a semear. Essas mesmas 7 tempos aqui da Igreja de Cantares, capítulo 10 até o capítulo 13, esses mesmos tempos aqui, são os mesmos tempos das 7 parábolas do reino. A semeadura, o trigo, o joio, o fermento, até acabar com a rede, que é a última parábola de Mateus 13. E também são as mesmas 7 igrejas de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Esses mesmos são tudo uma coisa só. Há um sincronismo, há uma coordenação entre esses fatos. Nós vamos ver agora, você quer ver? Vamos primeiro falar um pouquinho sobre a chuva, né? O que era a chuva na Palestina? Na verdade, a chuva é o quê? A chuva é um fenômeno, né? Climático, que é o que é? O vapor do sol incidindo os seus raios aqui, muitos se refletem, mas alguns incidem sobre a terra, faz evaporar a água, ela condensa e precipita. Isso é chuva. Isso é o ciclo hidrológico. A água é a mesma rodando aqui desde o tempo de Adão, não é isso? Então nós temos alguns tipos de chuva no texto hebraico para a gente entender. Quando fala essa chuva aqui,
É a chuva cessou e se foi. A chuva usada aqui, nós temos aqui, eu encontrei 8 palavras para chuva no hebraico. Então nós temos que dar uma passagem rápida, né, sobre esse tema para a gente entender que chuva é essa. Então nós temos a chuva que é essa daqui, a chuva Geshem. Gimel, Shem e Mem. Geshem. É a chuva abundante, o aguaceiro, a copiosa chuva, a chuva que vem e aparece 33 vezes no Velho Testamento. Depois tem outro tipo de chuva, que é a chuva normal, quando não é nem abundante, nem a primeira, nem a última, é a chamada matar. Essa aparece também 36 vezes. Temos um Malkosh. Malkosh aparece 6 vezes, né? E não aparece em Cantares. Em Cantares, a chuva que está falando aqui é o Geshem. Essa chuva abundante, aguaceiro, copiosa e grande. Tem também a palavra Moré, que fala de primeira chuva. Aparece 2 vezes só. Tem outra palavra chamada Raviv, que é chamada até chuva portadora de fertilidade. Chuvisco. Aparece 6 vezes. E depois tem um Rapak Legoma, que é a palavra que aparece uma vez só no texto hebraico, que é Sagrid. Só aparece no provérbio 27, 15, chuva permanente. Chuva que é a chuvinha que não para, vai noite e dia. Depois tem também Zerem, lá em Jó 24, 8, aparece 7 vezes, que é tempestade, é tempo torrente, chuva forte, temporal, enxurrada. E uma última que eu achei também, que é uma Rapax Legomena, que só acontece uma vez no texto, que é uma chuva mais torrencial, tipo granizo, que está lá em Isaías 30, 30, que é a palavra Barad. Então, o nono mês é o mês das chuvas, né? Lá nós encontramos em Esdras que ele foi fazer aquela reunião para acabar com as mulheres estrangeiras, para ser despachada, e era o nono mês, era o período de grandes chuvas, né? Exatamente nessa época, então, que nós temos as chuvas que caem fortemente. Então, dentro desse quadro escatológico, a chuva, nós temos a temporã e a seróide. Temporã, as primeiras chuvas, as chuvas iniciais, e a seróide, as últimas chuvas, a chuva tardia, né? As chuvas finais, as grandes chuvas. Uma é para fazer a semente germinar, e a última para fazer a semente madurar, que depois, logo em seguida, vai ter a colheita. Então, escatologicamente, nós encontramos aqui, primeiro, o outono Pentecoste, né? As flores começam a aparecer. A plantação vem, começa a plantação. A plantação é com Éfeso e Esmirna. A igreja que planta, a igreja que semeia, né? O sangue, dizia Plínio, o moço, um dos escritores da época, que o sangue seria a própria semente, né? Quanto mais matava, quanto mais perseguia, aquelas 10 perseguições, começando com Néria, acabando lá embaixo com Domiciano, quanto mais massacrava, mais o evangelho espalhava e crescia. Semente era o sangue. Então, a chuva cessou. Nesse período aqui da chuva é período de germinar. É quando há o maior incremento no evangelho. Até o próprio Constantino, no ano 311, depois 313, publica o Edito de Milão, tornando a igreja a religião oficial do Estado, o cristianismo a religião oficial do Estado. Depois, mais tarde, em 380, Teodósio, que é outro imperador, vai acabar fechando esse ciclo aí, estabelecendo legalmente isso. Então, a chuva, depois do outono, depois do Pentecoste, fala do tempo da germinação, quando começa a crescer, né? E aí, então apareceu os botõezinhos, apareceu os botões, aquele tapete floral muito lindo que se vê lá de Jerusalém, lá em cima, olhando, lá embaixo nas planícies, na planície de Saron, as outras planícies subindo, de Cefelá, indo ali para cima para Jafa, indo para Haifa, subindo para Galileia, parece sangue, né? É quando tem mais sangue derramado. É o tempo do Nitzanim, sangue derramado. Depois a ave canta, a ave cantor, é o Lutero, nós estamos aí no tempo da Reforma, né? 500 anos da Reforma, 1517, 31 de outubro, ele coloca 95 pés na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Ele é o cantor, é o Zamir, que passa levando, trazendo a igreja para o trilho dela, conduzindo, voltando com a igreja para a linha dela, já tinha se desviado, tinha muita ave, tinha entrado na igreja, pousaram ali, né? Na parábola lá. E aí, então, Lutero precisa levar conduzir a igreja para o caminho certo. Começa, então, o protestantismo, né? E nós vamos ter, então, a voz da rola, que é a igreja do avivamento. Ela vai seguindo, a voz da rola é ouvida. Começa o avivamento no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós somos resultado do avivamento da Rua Azusa, né? Em 1903, Nova York. Em 1910, chega o Gunnar Bring e Daniel Berg em Belém do Pará, e começa o movimento pentecostal no Brasil. Nesse tempo, também, em 1948, a figueira começa a dar seus figuinhos, a Teiná. Nós falamos em outra aula sobre a Teiná. Israel, de lá para cá, a Guerra da Independência, em 1948, a Guerra de 1956 do Canal do Suez, a Guerra de 67, a Guerra dos 7 Dias, a Guerra de Yom Kippur, 73.
e de lá para cá as coisas estão melhorando. Então nós estamos chegando agora no último tempo da igreja, nós vamos falar na outra aula, que é o Semadar, as vides estão em flor. Então é o tempo Laodiceia, a florada da igreja, é a florada para todo quanto é lado, é a Laodiceia, né? Filadélfia seria a igreja do avivamento, né? Tiatira e Sardes, a igreja aí do tempo de Lutero e do tempo da difusão pelo mundo inteiro. E o último período será o Semadar, as vides estão em flor. Nós voltaremos a falar desse assunto em outro vídeo. Você que está acompanhando a gente por aí, compartilhe, divulgue e anuncie o canal Baú do Escriba. Tá bom? Um abraço.